Boa noite a todos. É com imensa alegria que podemos estar aqui nessa noite, a primeira palestra do Caminho da Luz do ano de 2024, a segunda noite do ano, para poder falar e ouvir, principalmente ouvir a mensagem do nosso Cristo Jesus, Quando nós chega essa época de final de ano e tal, nós nos preocupamos em o que nós vamos, muitas vezes, o que nós vamos pedir, o que nós desejamos, para o próximo ano. E depois que vira o ano, que nós entramos no ano novo, nós mantemos o nosso pensamento, nós mantemos o foco nisso que nós pedimos, nisso que nós desejamos, Nós sabemos o que pedir, nós sabemos como pedir. Então eu quero tentar trazer para vocês alguns pontos a respeito disso. E como é uma época também de retrospectiva, todos os meios de comunicação, redes sociais, TV, que eu nem sei se existe ainda, mas de certa forma traz uma retrospectiva. Aí eu quero trazer para vocês uma retrospectiva do Evangelho, de alguns pontos no Evangelho, que nos ajudam nesse caminhar. E por que nós ainda não sabemos o que pedir, como pedir, o que desejar? Porque em 5 oportunidades diferentes no Livro dos Espíritos, mais precisamente nas questões 115, 121, 133, 634 e na questão 1006, nós temos a mesma informação, que nós somos espíritos e somos criados por Deus, simples e ignorantes. Ou seja, nós somos simples, sou um, cada um é um, e ignorantes, limpos, sem conhecimento algum. E nós vamos entender o porquê disso, E por isso que ainda nós estamos buscando o que eu sou, quem eu sou, Porque se eu não sei o que eu sou, eu não vou entender quem eu sou. E se eu não souber quem nós somos, se nós não soubermos quem nós somos, nós não vamos alcançar essa mudança de postura, essa mudança efetiva de conduta. Porque se nós não nos convencermos verdadeiramente daquilo que somos. Então, por isso, a importância do Espiritismo. Ele nos traz a informação. Jesus, o mestre, Kardec, o professor, O mestre mostrou e o professor veio e explicou tudo. Aí lá na questão 344, nós vamos começar a entender o porquê, Na questão 344 do Livro dos Espíritos, tem a questão lá, Kardec pergunta aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas ela só se completa por ocasião do nascimento. Ou seja, desde a concepção, o espermatozoide fecundou o óvulo, já tem um espírito vinculado. E esse espírito vinculado, através dos fluidos, ele que vai dar forma àquele corpo. Aí o grito do aí discorre a questão lá no final. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no mundo dos vivos e dos servos de Deus. Olha que mensagem importante. Eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui para trabalhar por Deus, para trabalhar por mim. Lembra que eu sou simples e ignorante? Então, se eu sou simples, eu sou um servo de Deus, trabalhar por mim, trabalhar a minha evolução. Porque enquanto nós achamos que nós somos simplesmente um corpo, que expectativas eu tenho?
da humanidade, enfim, de tudo mais. É o que nós vemos hoje, né? Aquele momento em que a fé de muitos se esfriaria, porque está todo mundo apegado no materialismo, no corpo, nas coisas, e esquece do ser. Não dos, além de esquecer do ser do outro, do próximo, esquece de si mesmo. E se eu não sei o que eu sou, quem eu sou, né, vai dificultar o que eu peço. Eu vou pedir, se eu acho que eu sou um corpo, que eu sou, só existem coisas materiais, eu só vou pedir coisas materiais. Eu vou esquecer de mim, vou esquecer do ser. E isso uma coisa que se arrasta de anos e anos, milênios, né? Isso vem lá do judaísmo, lá de 5, 6 mil anos atrás, né? Que pregava o quê? Riqueza, prosperidade, vida longa e saúde. E é um negócio que é tão egoísta, que nós ainda somos egoístas, né? Que é a riqueza e a prosperidade. Não adianta eu ser rico se não for próspero. A saúde e a vida longa. Não adianta eu ter uma vida longa se eu não tiver saúde, né? Então, é um conjunto de coisas se importando somente com a matéria, com o lado material. Aí nós descobrimos, com o passar do tempo, hoje nós sabemos que nós somos espíritos, que nós somos eternos. Nós somos espíritos, filhos de Deus, criados por Deus, e que nós somos eternos. E quando eu descubro que eu sou um espírito, que eu sou eterno, que eu sou imortal, eu descubro que eu tenho responsabilidades. Eu tenho responsabilidades perante a lei. Então é isso que assusta muita gente quando chega num centro espírita e começa a estudar sobre a doutrina, percebe que é você com você, que a responsabilidade é sua, é você com você. E isso pesa, né, para muita gente. Aí vai, volta, até tomar consciência e persistir no aprendizado, na sua evolução, no seu trabalho como servo de Deus. E tudo isso, por quê? Porque eu ainda não tenho a fé verdadeira, que é aquela que está no Evangelho, no capítulo 19, item 7, que Kardec nos traz, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da existência, que é aquela fé fruto do conhecimento, fruto da informação. Porque quando eu tenho conhecimento, isso ninguém tira de mim. Agora, aquela fé que nós aprendemos até hoje, que é um sentimento, que é algo abstrato, isso aí a gente perde. No primeiro momento de dificuldade, a gente abandona essa fé. Né? A gente, oh meu Deus, por que de tudo isso? Porque, de certa forma, essa fé, ela não é o meu apoio. Não tem onde eu apoiar. Aí tem um livro que eu li só a introdução desse livro essa semana, que chama Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. É um livro de 1898. Só a introdução desse livro é maravilhosa. A quantidade de informação que tem ali, são umas 20 páginas. Aí ele tem lá um pedacinho lá, porque o homem tem tanta necessidade de uma crença, ele tem tanta necessidade de uma fé, como de uma pátria, como tem necessidade de um lar. Todo mundo tem necessidade de um lar, porque é o seu porto seguro, o seu local de apoio. E a fé é isso, a fé é o abrigo da alma, né? A fé é o conhecimento. Aí quando eu não tenho essa fé, eu não tenho esse conhecimento, que eu sou um espírito, que eu sou eterno e que existe um Deus que me dá força, aí eu procuro as compensações nas coisas materiais. Então, o primeiro passo na desconstrução desse modelo de sociedade materialista que nós vivemos hoje
é reconsiderarmos o que somos, é termos a certeza que somos um espírito, é vivenciarmos esse conhecimento, né, de que somos verdadeiramente um espírito. E mais uma vez a importância do espiritismo, né, que nos traz todas essas informações. Falando de espiritismo, os 5 pontos considerados, os 5 pontos, né, os 5 preceitos fundamentais da doutrina espírita. A existência de um Deus, que existe esse Deus, que ele é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, a inteligência suprema do universo, criador de tudo e de todos. E que esse mesmo Deus, ele nos criou. Criou os espíritos eternos e imortais. E eu, sendo um espírito que fui criado simples e ignorante, como eu sou ignorante, eu preciso aprender. E para eu aprender, existe o terceiro ponto, a reencarnação. Então a reencarnação é um meio que a lei divina nos proporcionou para que nós pudéssemos aprender. E na reencarnação eu uso a outra criação divina, que é a matéria, uso o corpo. E quando eu uso o corpo, eu uso ele nas diversas escolas que existem pelo universo, que são os diversos mundos. É outra informação, a quarta informação que o Espiritismo nos traz, que existem vários mundos. Jesus falava, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então são esses vários mundos que, de acordo com a minha evolução, eu habito determinada escola. E uma parte fundamental que nos conforta é: somos espíritos, estamos aqui hoje reencarnados, mas muitos de nossos entes queridos habitam o mundo espiritual. Mas que esses espíritos, independente se estão encarnados ou não, eles podem se comunicar. Através do quê? De um atributo do espírito, que é o pensamento. Ele é um atributo. A doutrina nos traz que em breve, de acordo com a nossa evolução, é que o breve do mundo espiritual pode não ser o nosso breve, né? A gente fala breve, a gente imagina que seja amanhã, que seja depois. Isso vai ser facilitado, vai ser um novo sentido que nós vamos desenvolver no corpo físico, que vai permitir que essa comunicação ocorra de uma forma com maior frequência, né? Porque todos nós temos a mediunidade. Todos têm. E só que uns mais, outros menos, né? E não é usado da forma que nós desejaríamos hoje, né? Não é permitido. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. O que permite ou não as coisas somos nós mesmos, o nosso livre-arbítrio. Então, com certeza, a lei divina, sabendo que nós iríamos utilizar de uma forma incorreta, então isso não é permitido hoje, né? De ter essa comunicabilidade com os espíritos, assim como eu falo, como escuto, como enxergo, né? Aí vou trazer Se apaga para mim, fazer um favor. Uma ilustração. Eu brinco que não deixa de ser a parte científica, né, do Espiritismo, né? Então aqui, de uma forma gráfica, né, os elementos gerais do universo. Deus criou o espírito e criou a matéria. Só que não é a matéria, sei lá, a cadeira, o tijolo, a parede. É a matéria, o fluido cósmico universal. É o fluido que está no universo todo. E de acordo com cada planeta, com cada mundo, esse fluido é utilizado para proporcionar a existência dos corpos daquele planeta, moldado de acordo com cada evolução de cada mundo, né? Então Deus criou o espírito e Deus criou a matéria. Deus não interage, né? Ele criou e quem interage com a matéria é o espírito, né? Então é o espírito que cria coisas. Tudo através do pensamento, né?
que é outro gráfico, mais ou menos a mesma coisa ali, né? Aí essa figurinha aqui, que eu gosto bastante dela, que ajuda, de certa forma, nos entendermos, né, o que somos, né? Nós somos esse corpo, hoje. Nós estamos, é o que vemos, é esse corpo, né? Só que nós somos esse conjunto aqui, né? É um corpo que tem um perispírito e que tem um espírito. O espírito, ele é uma forma de pensamento, ele é uma frequência, ele é uma energia. Não tem como demonstrar um espírito. Então isso daqui é só uma ilustração, tentando ser abstrata de uma demonstração do que é um espírito, né? Então o espírito, ele tem um perispírito que ele molda de acordo com o seu pensamento. Quando nós desencarnamos, a única coisa que morre é o corpo, é esse corpo material. O perispírito, ele acompanha o espírito sempre, certo? Aí tudo bem. Então, o que importa para nós? É o espírito, é esse cara aqui, porque o resto é tudo matéria. Se esse cara estiver bem, o perispírito vai estar legal e o corpo vai estar legal. Por isso que nós temos que cuidar de nós, enquanto espírito. Porque nós que manipulamos toda a matéria para moldar o meu perispírito, que vai moldar o meu corpo. Perispírito saudável vai gerar um corpo saudável. Ou seja, se eu estiver saudável, tudo vai ser saudável. Então, eu me preocupar comigo, enquanto espírito. Aqui é um exemplo que eu trouxe. Nós falamos do espírito, né? Ser uma frequência. Uma hora está bem, uma hora não está. Como tudo no universo, é frequência, né? Matéria que está aqui é uma energia condensada. É uma baixa frequência, uma energia condensada. E isso daqui eu tento trazer para demonstrar o que nós somos, como nós somos, né? Eu estou bem, daqui a pouco já estou mal, eu estou bem, eu não consigo manter o meu pensamento aqui em cima, sempre bem. É o que eu estava falando lá no começo do final do ano, né? É aquela semana que a gente mantém o pensamento positivo, Natal, vamos aproximar a família, juntar todo mundo, fica tudo bem. Aí passou, já passa tudo, já vai lá para baixo. Somos instáveis emocionalmente, né? Isso aqui conforme nós vamos melhorando, né? Esse aqui eu uso como exemplo, mais ou menos quando a gente fala do planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações e se tornando um mundo de regeneração, né? Então a média da frequência dos seres que habitam esse planeta, conforme essa média, essa linha amarela, ela vai aumentando, então é isso que vai desmaterializando e melhorando a frequência desse planeta, melhorando os seres que habitam esse planeta. Então o que faz o mundo ser um mundo de regeneração somos nós mesmos, só que a coletividade. Todo mundo se melhorando, o planeta vai se melhorar. Certo? Pode acender de novo para mim, por favor? Então, o que acontece, né? Chega ali, dia 25 de dezembro, vamos comemorar o nascimento do Cristo, reúne a família, fica todo mundo amigo. Estava brigado com o cunhado, já fica amigo com o cunhado de novo, com o sogro, com a sogra, né? E aí chega final do ano, virou o ano, chegou dia 2, pronto, volta tudo normal de novo. Já brigo com todo mundo, né? Eu não consigo manter aquele pensamento positivo, aquele pensamento, esse ano vai ser melhor. Não sei se vocês lembram, foi de 2021 para 2022 que acabou a pandemia, né? Foi aquele alvoroço, né? Eu sei lá, percebo pela energia que gerou naquele ano,
ela perdurou um pouquinho mais. Aquele pensamento positivo, sei lá, do meu círculo de amizade, dos colegas de trabalho, parece que perdurou um pouquinho mais, né? Sei lá, de repente um mês. Só que daí não percebe a mudança, não vê alguma coisa imediata, já desiste de tudo, volta tudo a ser normal, né? Então é isso que nós não podemos perder. Nós temos que manter o pensamento positivo sempre. E tudo isso é a fé que me proporciona, né? E lá em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução do item 1, né, Kardec traz alguns pontos que até então eram muito falados sobre o Cristo, né, sobre o nosso Mestre Jesus, que eram, todo mundo se falava nas igrejas, de certa forma, sobre os atos comuns da vida do Cristo, os milagres do Cristo, né? Os milagres que Jesus fazia, as profecias e as palavras ditas que estabeleceram muitos dogmas nas igrejas. Aí Kardec nos traz que nada disso é importante. Nada disso proporciona nada de mudança em nós, enquanto espírito. O que muda é o ensino moral do Cristo. O conteúdo do ensino moral do Cristo. É isso que é o importante para nós. E é isso que Kardec trouxe no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu meio que divido ele em 5 partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 4, onde Kardec nos traz as informações, praticamente aqueles 5 pontos que eu falei, né, do Espiritismo, né? Fala sobre a reencarnação, a existência de vários mundos, que existe um Deus. E do capítulo 5 até o capítulo 27 são as passagens do Evangelho, são as mensagens do Cristo que Kardec traz e explica elas. E o último capítulo, o capítulo 28, é o capítulo sobre prece. Tem algumas preces, a prece verdadeira é aquela que sai do nosso coração, mas muitas vezes nós estamos num momento tão atabalhoado de nossas vidas que nós não conseguimos fazer a nossa prece do coração. Então ali tem uma coletânea de preces que em determinados momentos podem nos ajudar, nos ensinar a fazer uma prece, né? Aí do capítulo 5 ao capítulo 10, eu divido assim, que são os ensinamentos que tem, que são os relacionamentos, o relacionamento de eu comigo mesmo. Então são mensagens, são ensinamentos que são para mim, para ensinar a me entender, a descobrir quem eu sou, né? Aí é o capítulo Cristo Consolador. O primeiro deles é Bem-aventurados os aflitos, né? Que é o capítulo 5, que nós vamos dar uma comentada nele. Aí depois vem o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. As bem-aventuranças, lembrando sempre, elas estão no capítulo 5 de Mateus, que é onde está o Sermão do Monte, que é um texto grandioso de informações e de ensinamento do Cristo. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte. Aí, dentro desse capítulo, bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho. E Kardec reuniu dentro dele algumas das outras bem-aventuranças, né? E por que será disso, né? Por que esse capítulo é o maior? Será que Kardec compreendeu que todos nós somos os aflitos? Que os habitantes do planeta Terra são os aflitos? Então ali, ele nos ensina que nós somos aflitos, o porquê dessas aflições, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu cuidar dessas aflições? Como eu cuidar de mim? Como eu me desenvolver? Então, ele fala sobre o esquecimento do passado, as causas atuais, o que causa essas aflições na atualidade, as causas anteriores das aflições. Fala sobre o suicídio.
E ali nas instruções dos Espíritos tem o bem e o mal sofrer, né? Se eu sofro, eu posso sofrer bem, entre aspas, né? Ou sofrer mal, né? Ou eu abraço nesse sofrimento e me afundo, ou eu encaro ele como uma proposta divina que vai me trazer um ensinamento, que vai me proporcionar evolução. Aí me explica que a felicidade não é desse mundo, fala sobre perdas de entes queridos, fala sobre a melancolia, né? E se eu devo por fim às provas do próximo, né? Se eu tenho um ente querido que está no momento no hospital e vem a sugestão, sei lá, de desligar os aparelhos, enfim, devo não fazer tudo isso. Então, tudo isso nos traz, né? Todas as informações, tudo que é necessário para nós nos descobrirmos, para estarmos de bem conosco mesmo, está contido na obra, na doutrina, nos 5 livros da doutrina espírita. É só eu buscar que eu acharei. E só título de curiosidade, né? Do 28 capítulos, 1 é o de prece, 4 são as informações da doutrina, sobram 23 capítulos. Desses 23 capítulos, 14 são referência ao Sermão do Monte. Tamanho da importância em termos de esclarecimento moral do Sermão do Monte. E é um negócio tão gratificante assim, depois que você tem o conhecimento, que você tem os ensinamentos da doutrina, você lê o texto evangélico, nossa, parece que você lê, você tem uma compreensão muito maior da profundidade da mensagem do Cristo que está contida ali. Aí nos capítulos intermediários, que são do capítulo 11 ao 17, são os relacionamentos eu com o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Ensina. Muito se fala em praticar o bem, em fazer a caridade, né? Mas como fazer isso, né? Tem a mensagem do Cristo lá. Quando for fazer o bem, quando for doar esmolas, quando for fazer qualquer coisa, faça em segredo. Porque vosso Pai, que está no céu e que tudo vê, o recompensará. Né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Porque quando você faz algo para querer mostrar para alguém, tirar uma foto, publicar, enfim, igual se fazia antigamente de dar esmolas na frente dos outros, né? Era um hábito isso, antigo. Você já recebeu a sua recompensa. Por quê? Por que você recebeu a sua recompensa? Porque tudo que vale é a intenção com que eu faço as coisas. Então, se a minha intenção era fazer para me aparecer perante os outros, eu já ganhei a minha recompensa. Então, o bem que eu fiz foi por essa recompensa material, né? Agora, fazerdes em segredo, porque o vosso Pai que está no céu vos recompensará. Vamos entender isso, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Onde está escrita a lei de Deus? Está na consciência de cada um. Então a lei de Deus está na consciência de cada um. Deus está em nós. Então quando fala aqui que o vosso Pai que está no céu, que tudo vê, onde é o céu? Onde é o reino dos céus? Onde é o reino de Deus? É dentro de mim. É a minha consciência. Então, quando fala aqui que o vosso Pai vos recompensará, é você mesmo. Você vai estar quite com a sua consciência. Então, se eu fiz o bem pelo bem que o bem me faz, eu vou estar quite com a minha consciência. Essa é a minha recompensa. Minha recompensa é estar quite com a minha consciência. Não vou esperar que Deus vai me dar alguma coisa, porque Deus não faz nada. Lembra lá naquele desenho lá que Deus não se relaciona? Ele criou a lei natural, que é a lei divina,
e pronto, né? Tudo é fruto da nossa semeadura. E outra curiosidade também de Jesus, dos textos de Jesus, quando ele falava vosso Pai, né, o vosso Deus, aí em determinados textos ele fala o meu Deus e fala o nosso Deus. Então quando ele fala meu Deus, é a forma dele de compreender Deus. É aquela forma grandiosa que nós ainda estamos longe, mas que um dia nós vamos conseguir ter essa compreensão de Deus. Aí quando ele fala vosso Deus, é o Deus da forma que nós compreendemos. Aí quando ele falava nosso Deus, é aquela forma trazendo todo mundo para perto dele, a forma que nós entendemos Deus, que vocês não entendem ainda, mas que um dia vão compreender. Então por isso que é o Consolador, né? Aí lá continuando nesse último capítulo desse trecho aqui, no capítulo 17 tem, o capítulo chama Sede Perfeitos, né? E lá tem uma mensagem no item 3 que chama o Homem de Bem. É uma mensagem maravilhosa, recomendo a todos ler sempre isso daí. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que nós estamos muito longe de ser esse homem de bem, mas que nós seremos, né? Então, é o objetivo a ser alcançado. Esse é o objetivo a ser alcançado. É ser o homem de bem. É um texto lindo. É um dos textos, para mim, mais bonitos que tem lá no Evangelho, né? Só o primeiro parágrafo assim, ó. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade em sua maior pureza. Só se pratica amor quando há justiça e quando tem caridade. Não existe caridade se não tiver amor e se não tiver justiça. Não existe justiça sem amor e sem caridade. E não existe amor sem justiça e caridade, né? Não sei se eu repeti, mas... Aí, o homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Ele pergunta se ele não violou a lei. Se não fez mal algum, se ele fez todo o bem que ele podia fazer. Se ele negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Eu tenho a ocasião, eu vi que eu podia fazer alguma coisa e não fiz. E ninguém tem nada contra ele. Enfim, se fez aos outros tudo o que ele queria, tudo que os outros fizessem por ele. Então isso daí é aquilo que nós acabamos de ver. É fazer o bem pelo que o bem me faz. Fazer o bem para estar quites com a minha consciência. Ele tem fé em Deus. O homem de bem, ele tem fé em Deus. Ele tem fé em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se à sua vontade em todas as coisas. A vontade de Deus qual é? É a lei natural, é a lei de Deus. Tudo está lá, na lei de Deus. Ele tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima de todo temporal. Aquilo que nós falamos também. Valorizar o espírito. Quem eu sou e não o que eu sou. Aí lá nos demais capítulos, do 18 até o 27, é o relacionamento eu com Deus. Como me relacionar com Deus. E é onde tem as ferramentas importantíssimas para eu cuidar de mim, para eu me aprofundar no meu conhecimento, no entender quem eu sou. São instruções. E um capítulo que eu gosto muito ali também é o capítulo 25, Buscai e achareis. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Tudo no imperativo. Jesus falando no imperativo. Imperativo é o tempo verbal, a gente sabe que é aquele que dá uma ordem, Mas sendo Jesus, vamos entender que é um conselho, Então, o que ele aconselha para a gente ali? Buscai, batei, pedi, ajuda-te, que o céu te ajudará. Que depende de mim.
Eu tenho que colocar ação, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, eu tenho que pedir. Não adianta ficar de braço cruzado, esperando. Então, eu tenho que agir. Eu quero evoluir, eu quero melhorar, mas eu não faço nada. Buscar e achareis. Buscar e achar o quê? O que eu vou buscar? O conhecimento. Isso que nós fazemos aqui, nós estamos fazendo hoje, temos feito toda terça-feira, e vamos fazer pela eternidade. Nós vamos desencarnar, reencarnar de novo e buscar conhecimento e buscar informação, porque nós temos muita coisa para aprender. Um dia nós vamos ser um Cristo. É o nosso desígnio de Deus. É a perfeição. Só que se eu ficar de braço cruzado, eu nunca vou alcançar. Eu tenho que correr atrás. Tem um item lá no Evangelho também, se não me engano, está nesse mesmo capítulo. No item 3. Posso estar errado, mas é ali. Onde Kardec ele nos traz a informação, assim, a gente percebe a evolução tecnológica do planeta, ela acontece muito rápida. Só que se nós tivéssemos como enxergar a evolução moral, nossa, ela é muito pequena, ela é muito ínfima. Só que nós temos a eternidade para buscar essa perfeição. Só que nós temos que buscar, nós temos que agir, né? Então, buscar e achareis, buscar o conhecimento. Se eu não buscar o conhecimento, se eu não for atrás de conhecer, eu vou aprender alguma coisa? Não vou. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que agir, tenho que bater e abrir-se-vos-á. Então, quando eu busco o conhecimento, quando eu tenho esse conhecimento que a doutrina nos traz, eu começo a entender a mensagem do Cristo. O que o Cristo desejava para nós, quais os ensinamentos do Cristo, né? Então, eu tendo esse conhecimento, eu consigo entender a mensagem de Jesus. Então, esse bater e abrir-se-vos-á o entendimento, seria o entendimento da mensagem do Cristo. Pedi e obtereis. Esse também é tão importante, esse pedir e obtereis, que está nesse capítulo 25, que daí no final Kardec fez um outro capítulo dedicado só a ele. O capítulo 27, que chama Pedi e obtereis, que nada mais é do que fazer a prece. Como eu fazer uma prece eficaz, né? Aquela prece que vai me trazer resultado. Ou seja, para eu saber o que pedir. Né? Então, por isso a importância. Buscar e achareis o conhecimento, bater e abrir-se-vos-á o entendimento da mensagem do Cristo. Então, quando eu tenho o entendimento, eu sei o que pedir. Aí, se eu pedir, eu vou obter. Porque não adianta eu pedir algo material, sei lá, algo que não é necessário para a minha evolução. Eu só posso pedir o que é necessário para a minha evolução, para o meu bem. E Deus sabe o que eu preciso. Ou seja, a lei de Deus, ela sabe o que eu preciso. Ela sabe o que é para o meu bem, ela sabe o que é para a minha evolução. Só que eu tenho que pedir, eu tenho que desejar isso, eu tenho que querer. Né? Então, por isso a importância do conhecimento e do entendimento. E por isso que essa importância, né, do Espiritismo para a gente ter o entendimento da mensagem do Cristo. Aí tem uma frase de Emmanuel, né, que está no livro, esqueci agora, Diálogos Espíritas, se não me engano, no capítulo 2, onde ele fala que Jesus é a porta e Kardec é a chave, né? Jesus é o amor, Kardec é o raciocínio, né? Ou seja, ele traz a informação para que eu possa entender o amor do Cristo. Não nos esqueçamos que tudo tem que ter a minha ação, eu tenho que agir, eu tenho que buscar, né? Outro ponto importante também, falando de prece, quem não faz, criar o hábito sempre de fazer o Evangelho no lar. É de extrema importância para o nosso lar, para a nossa família, o Evangelho.
Uma vez por semana, não precisa fazer todo dia, uma vez por semana. Lê um trechinho do Evangelho, pode começar desde a introdução. Tem pessoas que preferem abrir no aleatório, mas desde a introdução do Evangelho, vem seguindo um trechinho de cada vez. Pode ler um outro livro também que traz mensagens, o Pão Nosso, Vida... Como é que chama aquele outro livro? Fonte Viva, né? Lê um trechinho daquele livro também. Se os familiares não, vamos dizer assim, como que é a palavra? Não é que não aceitam, não simpatiza com a doutrina, faz sozinho, no cantinho. Quando orai no seu quarto, em segredo, você com você, vai no seu cantinho, né? Faz o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar, você vai atrair os bons espíritos para o seu lar, você vai criar aquele escudo protetor do amor, que vai afastar muita coisa do seu lar. E você fazendo o evangelho no lar, você mesmo começa a mudar. Né? Então você já começa essa mudança interior. Ajuda bastante. Aí voltando lá naquela questão, lá do começo lá, né? Que muitos fazem essa pergunta, eu também fazia, né? Por que Deus me criou simples e ignorante? Por que me criou ignorante? Sendo Deus. Ele já não podia ter me criado perfeito, né? Se fosse assim, que mérito eu teria? Né? Então é isso. Essa resposta que a doutrina nos traz, né? Ela nos explica que nós fomos criados simples e ignorantes. Por quê? Porque, lembra do buscai, batei, você, sua ação. Então tudo tem que ter a sua ação. Então você tem que agir. Então, por quê? Porque para o mérito ser seu. O mérito da sua evolução ser sua. As conquistas espirituais, intelectuais e morais, elas são suas. Você vai buscar, você foi buscar, você fez tudo isso. Aí, e conforme nós vamos evoluindo, nós vamos perceber essa autoconstrução, nós vamos perceber essa edificação interior. Isso lá na frente, né? Nós somos desconhecedores de tudo, mas capazes de alcançar a perfeição. Não nos esquecemos nunca disso, né? E é isso, esse mérito por ter feito a sua construção, ter conquistado tudo, esse desenvolvimento moral e intelectual, é isso que traz aquela autoridade de um espírito mais evoluído, né? Quando você é inferior, você vê aquele espírito evoluído, no seu subconsciente, você sabe que aquele espírito é evoluído porque ele conquistou aquilo. Foi o mérito dele, ele trabalhou. Enquanto servo de Deus, ele trabalhou para a evolução dele, ele buscou. Ele bateu, ele pediu e ele chegou naquela condição, né? Uma construção dele. Eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos também, que muita gente se fala, né, em felicidade. Aí é uma questão 922, onde ele fala, né, a felicidade, ela é relativa. Kardec pergunta para os espíritos se essa felicidade, né, nossa aqui do planeta, ela é relativa à posição de cada um. Há uma medida de felicidade comum a todos os seres, a todos os homens? Ele fala assim, para a vida material, é a posse do necessário. Mas para a vida moral, é a consciência pura e a fé no futuro. Então, que nunca nos esqueçamos disso, de buscar esse conhecimento que vai nos levar a ter essa consciência pura, essa consciência tranquila que nós chamamos, né? E a fé no futuro, sempre acreditar em Deus, ter essa fé, ter essa certeza da existência de Deus,
e de que tudo que nos acontece é para o nosso bem e para a nossa evolução. Muitas vezes nós não entendemos, né? Nós nos revoltamos. Mas por quê? Porque nós não temos essa fé, nós não temos esse conhecimento. Certo? E que possamos ir para casa abençoados por esse Deus, por esse Pai, pelo nosso Criador. Que possamos manter o nosso pensamento positivo nesse ano de 2024, no próximo e no próximo, buscando sempre a minha autoconstrução, a minha autoevolução. Certo? Então, muito obrigado pela atenção.